sonhos e que nele querem só mandar. A liberdade que uma animação dá ao seu criador é única. Quando se fala em contar histórias, o que vem à mente na maioria das vezes são livros, filmes ou até mesmo alguém em uma fogueira com violão cantando sobre as aventuras de um herói do Velho Oeste. Poucas vezes se pensa numa animação. E tudo bem. Talvez um dos motivos para isso acontecer seja o peso infantil que os desenhos levam, por conta da maioria do público serem crianças. Para mim, isso só reforça o quão especial e inteligente esse gênero é. Bem mais do que algumas obras que se consideram primas. Desenhar traz riqueza à história que se pretende contar, uma liberdade que palavras não conseguem transmitir, uma leveza que filmes não conseguem mostrar. Sim, é muito difícil contar uma história, e mais difícil ainda é torná-la realidade. E por que é tão difícil concretizar um pensamento? Para isso, temos que voltar lá na Grécia Antiga. Platão foi um filósofo grego que desenvolveu uma das teorias que mais me interessam, a relação entre o mundo das ideias, o mundo fictício, e o mundo dos sentidos, o mundo onde vivemos. Segundo ele, a perfeição é uma ideia, qualquer ideia na verdade, e elas moram em um mundo separado do real. Quando uma ideia se torna realidade, ela deixa de ser perfeita e igual ao que pensamos. O que Platão quer mesmo dizer com isso é algo que ouvimos desde criança. Onde há realidade, não existe perfeição. Histórias são ideias. Para transmiti-las para o mundo dos sentidos, precisamos saber quais ferramentas usar para deixá-lo mais próximo do imaginado. Mesmo assim, ela passará por filtros independentemente. Sejam esses filtros as palavras que limitam o que contamos pelo vocabulário, ou sejam eles os próprios filmes, que precisam de roteiro e passam pela atuação de terceiros para transmitir o que pensamos. A animação quebra esse ciclo. Ela não precisa de palavras ou falas. Podemos ver desde a primeira animação de todos os tempos, chamada O Pobre Pierrot, do francês Émile Reynaud, até o filme brasileiro O Menino e o Mundo, do diretor Ale Abreu, que foi até indicado ao Oscar de 2016, perdendo para Divertidamente. Inside Out! Pete Dr. Jonas Rivera! Só um parênteses nessa parte, porque eu gosto bastante desse assunto. Essa não é a primeira disputa da grande produtora Pixar com o cinema nacional. Na verdade, essa disputa vem lá dos anos 90 com os primórdios da animação 3D. O longa-metragem pixariano, o famoso Toy Story, compete com o filme Cassiopeia da TV Cultura pelo título do primeiro filme a ser produzido totalmente em CGI. Toy Story utilizou bonecos de argila como base para sua animação, tirando esse 100% de originalidade, enquanto Cassiopeia construiu tudo do zero. Apesar disso, a animação americana foi lançada em novembro de 1995, enquanto a brasileira em abril de 96, tirando seu título de pioneira. As animações também não precisam de roteiro, do seu modo mais normativo possível. Para contar suas histórias, o diretor Hayao Miyazaki utiliza os próprios desenhos como um roteiro. Ele vai desenhando e desenhando, e o filme vai se formando a partir dos rabiscos em um pedaço de papel. É estranho o quanto precisamos nos afastar do real para demonstrarmos os sentimentos mais profundos. Pegamos, por exemplo, o próprio Miyazaki. Suas obras contam com uma criatividade assombrosa, enquanto se utiliza da delicadeza para retratar até os momentos mais pesados de seus filmes. Quando eu vi A Viagem de Chihiro pela primeira vez, eu deveria ter uns 12 anos de idade. O filme acabou e eu juro que eu pensei, irmão, que porra eu acabei de ver. Há 7 anos atrás, eu só não estava preparado para o que Miyazaki queria transmitir. E, na verdade, até hoje eu não sei se entendi completamente. E isso que torna tão especial. De qualquer forma, tem uma parte do filme que me deixa fascinado e até uns dias atrás eu não fazia ideia do porquê. Essa parte é quando Chihiro e o Sem Rosto estão viajando no trem e não acontece nada. Sério, nada. Quando eu era pequeno, eu me sentia incomodado com aquilo. Acho que é normal por ser uma criança criada nos filmes da Disney, em que todo momento tem ou uma música que fica na nossa cabeça até não querer mais, ou muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Nesse caso é o contrário.
É um momento contemplativo que não se limita apenas na viagem de Chihiro, mas praticamente todas as obras de Miyazaki. É estranho como até o vazio em uma animação conta uma história, seja ela dos personagens ou até mesmo do lugar ao qual estão inseridos. Platão, que mencionei no começo desse vídeo, se deparou com um problema referente ao vazio ao defender sua teoria da linguagem metafísica das formas contra um dos meus filósofos favoritos, Diógenes. Acho que eu não preciso explicar porquê, né? Numa de suas inúmeras discussões, Platão estava discursando sobre existirem milhares de copos no mundo, mas apenas uma ideia de copo, e que essa ideia era a essência de todos os outros copos. Diógenes então diz: "Eu estou vendo o copo, mas não vejo essa essência." Platão responde que ele tem olhos para ver o copo, mas não o intelecto para compreender sua essência. Diógenes, meio puto por ter sido feito de otário, faz uma pergunta: o copo está vazio. Existe um vazio perfeito? Platão começa a pensar, mas Diógenes vai lá até ele, toca na sua testa e diz: "Eu acho que é aqui que você tem que achar o vazio perfeito." Miyazaki se apropria intencionalmente desse vazio para contar a sua história. Não existe simplicidade maior. A animação dá ao criador a liberdade de uma página em branco, mas nela já está tudo o que ele precisa falar. Seja para expressar as maiores metáforas da vida humana ou apenas para contar o quão difícil é limpar o bigodinho de café com aqueles papéis de plástico de padaria, os desenhos são as formas mais completas de retratarem essas situações, pelo menos na minha opinião. E se eles forem para crianças, eu serei Peter Pan e nunca mais precisarei virar adulto.